Para falar dos transtornos da condução atrioventricular, bloqueio, eu decidi fazer um vídeo separado, né? Até porque esse assunto é bastante interessante e tem suas particularidades. Então, o livro vai falar que, né, o nó atrioventricular ou a porção que entra do feixe de His para dentro do septo é a única conexão para a transmissão de impulso entre os átrios e os ventrículos, né? E aí o nó atrioventricular tem a sua resistência, porque e produz um atraso na transmissão dos impulsos. E por que isso é particularmente importante? O primeiro ponto é para o preenchimento ventricular, né? Então, se a gente não tiver um atraso da condução do impulso, os ventrículos, como tem maior velocidade de condução nas fibras de Purkinje, iam contrair quase junto, quase junto com a contração atrial. E aí a gente já tem um problema, né? Porque a contração atrial que antecede uma contração ventricular é necessário para encher essa câmara. Então a gente não ia ter um enchimento próprio da câmara. E um outro ponto é que esse nó protege o ventrículo, né, o sistema de condução ventricular, de qualquer anomalia que esteja acontecendo no átrio, né? Então, se a gente tiver uma anomalia de condução atrial, ela vai passar e vai ser filtrada pelo nó atrioventricular, e a gente vai ter um controle aí quase que independente do ventrículo em relação ao sistema de condução atrial. Então é bastante importante e interessante a gente entender esses dois, esses dois resultados, né, da função do nó atrioventricular. Por isso eu acho que eu decidi fazer aí o vídeo separado, né? E a gente vai falar do que, né? O que vai produzir um transtorno de nó atrioventricular? Bloqueio cardíaco, né? Aí o bloqueio pode ser de primeiro grau, de segundo grau, e aí o de segundo grau a gente vai classificar também em Morbitz tipo 1 ou Weckenbach e Morbitz tipo 2. É bastante fácil de entender também, mas é bastante interessante. E bloqueio atrioventricular de terceiro grau, bloqueio completo, né? Então, como que a gente vai falar sobre isso? O bloqueio cardíaco é uma anormalidade da condução do impulso, certo? Ele pode acontecer nas fibras do nó atrioventricular ou no feixe atrioventricular, né? O feixe de His, que é o feixe penetrante, né? E o que acontece? Normalmente a gente tem um intervalo PR, né? E o intervalo PR é o tempo que demora para que a condução, desde a despolarização atrial até o início da despolarização ventricular, esse é o tempo que demora, né? Então esse tempo não pode ser muito longo e nem muito curto. Esse tempo, se ele for muito curto, a gente vai ter um ventrículo contraindo quase junto com o átrio. Se ele for muito longo, a gente vai ter uma demora absoluta desse ventrículo de contrair e uma produção de ritmo bradicárdico, né? Então, o intervalo comum é de 120 milissegundos a 200 milissegundos, ou 0,012 a 0,20 segundo, né? Eu prefiro 120 a 200 para falar sobre essa discussão específica. E a gente começa a entender que o intervalo PR vai estar alterado, né? Como que ele vai estar alterado? A gente vai entender. Então, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, é um simples intervalo PR prolongado, certo? Então, se a gente deveria ter esse intervalo PR em 200 milissegundos, por exemplo, a gente vai ter ele talvez em 300 ou em 250, mas é um intervalo constante, né? É um bloqueio, uma demora na produção, no passo do pulso, na transmissão de pulso, desde o nó sinoatrial até ele passar de fato para o feixe de His, né? Então, a gente vai ter um ritmo regular, né? Ele usualmente é um ritmo regular, só que atrasado, um ritmo bradicárdico, mas regular, né? Se a gente encontrar, e aí tem duas particularidades, se a gente encontrar um complexo QRS normal, muito provavelmente que a gente tenha essa disfunção no nó atrioventricular. Se a gente começar a encontrar um complexo QRS que se encontra prolongado, é um bloqueio de rama, né? O bloqueio de rama do feixe de His. E aí a gente vai encontrar aqueles complexos QRS que são mais longos do que eles deveriam ser, indicando aí
E a disfunção é no bloqueio do feixe. A disfunção é o bloqueio da condução no feixe e não no nó, né? Então, como que apresenta? Qual que é a apresentação? A apresentação é uma onda P que precede QRS, porém com intervalo PR muito alongado, né? Então aqui a gente tem um intervalo PR de 380 milissegundos, que é um intervalo quase que o dobro do máximo comum, né? Que seria 200 milissegundos. E o livro fala que, em isolada essa condição, ela não é sintomática e o marca-passo não está indicado para esse tipo de paciente, né? Se ela estiver relacionada com alguma outra afecção, a gente precisa tratar a causa de base. E aí ela pode sim ser perigosa, né? Pode indicar perigo. Porém, isolada, essa condição isolada, bloqueio de ato ventricular de grau 1, primeiro grau, isolado, não é sintomático usualmente, não precisa fazer nada. Aí, bloqueio atroventricular de segundo grau, né? O bloqueio atroventricular de segundo grau tem como característica uma falência da condução, né? Então, a condução falha. E aí, de diferentes maneiras, que são o MOBITS tipo 1 e o MOBITS tipo 2. Então, no MOBITS tipo 1, o que a gente vai ter? Inclusive, o livro está trazendo aqui para gente o MOBITS tipo 1. Né? Então, um bloqueio atroventricular de segundo grau com o MOBITS tipo 1. O que a gente tem aqui? Eu não entendo muito bem essas duas curvas, não fazem muito sentido, mas tem uma imagem aqui que está mais fácil da gente entender para explicar ao invés de fazer a leitura. Né? Então, vou vir para cá e a gente vai conseguir ver melhor. Então, aqui, no MOBITS tipo 1, eu faço o pagode aqui, né, nas pausas. No MOBITS tipo 1, o que a gente tem? Vou abrir a imagem para ficar melhor. A guia. Certo. Então, o que a gente está observando no MOBITS tipo 1 ou Eckenbach? Que a gente tem uma onda P, ela precede QRS, porém no próximo complexo, se a gente observar o intervalo PR, a gente tem um aumento do intervalo PR. Então, o que é? E depois um outro aumento do intervalo PR. E aí depois um aumento tão grande do intervalo PR que ele não precede a onda Q, ou não precede complexo QRS. Ou seja, a gente tem um aumento progressivo do intervalo PR, certo? E produz uma não condução, que não conduz no momento em que esse intervalo PR é muito grande, né? Então a gente não tem condução nesse ponto. O MOBITS tipo 2 já se diferencia, porque se a gente observa o intervalo PR do complexo QRS, então é um intervalo normal, né? Um intervalo normal, um intervalo normal, um intervalo normal. Então a gente não tem alteração do intervalo PR, porém chega um momento em que ele não conduz. Mesmo sem essa alteração, mesmo sem um aumento do intervalo entre a despolarização auricular e a despolarização ventricular, do nada acontece um bloqueio e aí essa onda P não conduz QRS, certo? Depois volta ao normal. E o bloqueio 2 para 1, que essa imagem traz para a gente aqui, que também é interessante, né? O bloqueio 2 para 1 a gente tem duas ondas P para cada um QRS, certo? Então a gente observa uma onda P aqui, P que precede QRS, e aí uma onda P que não precede QRS. É uma onda P que precede QRS e uma onda P que não precede QRS, certo? Uma onda P que não conduz QRS, ou onda P que não conduz QRS. Ou seja, duas ondas P's para um complexo QRS. Né? Mas o que o livro está trazendo para a nossa discussão aqui de bloqueio atroventricular de segundo grau é somente MOBITS tipo 1 e 2, né? Então, ele vai explicar pra gente, né? São os dois tipos, MOBITS tipo 1 e 2. No MOBITS tipo 1 tem um alongamento progressivo do intervalo PR até o impulso ser bloqueado, certo? O livro fala que, com frequência, esses indivíduos que apresentam essa condição de bloqueio de ato ventricular MOBITS tipo 2, tipo 1, essa condição vai apresentar quando a gente tiver um infarto miocárdio de parede inferior e
particularmente associado ao infarto ventricular direito concomitante, né? Então, se for o caso de suspeita de infarto ventricular direito, a gente pede as duas outras posições, as duas outras derivações eletrocardiográficas, né? V3R e V4R. No MOBITS tipo 2, a gente tem um bloqueio intermitente de impulsos com intervalo PR constante, como eu mostrei, né? E aí, este tipo de bloqueio se associa usualmente ao infarto miocárdio de parede anterior e pode exigir marca-passo, né? Aqui, no bloqueio MOBITS tipo 1, o livro está falando que ele geralmente é transitório e não exige instalação de marca-passo. Porém, aqui no MOBITS tipo 2 pode ser necessário marca-passo temporário ou inclusive permanente. E esse distúrbio está associado a uma alta taxa de mortalidade, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma associação com infarto agudo do miocárdio parede anterior, exige instalação de marca-passo e está associado a uma alta taxa de mortalidade. No caso do MOBITS tipo 1, tem alongamento progressivo do intervalo PR, né, com do nada um bloqueio, e está associado com infarto miocárdio parede inferior, aqui é anterior, certo? E infarto do miocárdio, infarto ventricular direito concomitante, né, que é o que a gente vai observar ali, alguns traços ali em V1, V1, V2, em V1 e D2, AVF também, mas a gente tem que observar V1. V1 é o que vai indicar melhor aí, se a gente tiver essa suspeita, colocar as outras duas derivações. E aí, indo para a discussão do bloqueio atrioventricular de terceiro grau, né? Ou bloqueio completo. Bloqueio atrioventricular de terceiro grau é um bloqueio completo. O que, que a gente tem? A gente tem os átrios e os ventrículos totalmente desconectados, certo? E por que que essa é uma condição que ainda é compatível com a vida? Porque a gente tem os marcapassos e que vão se formar marcapassos ectópicos separados, né? Então a gente vai ter um marcapasso específico para os átrios e um marcapasso específico para os ventrículos. É bastante interessante essa condição, né? Porque no eletrocardiograma, no tracejado, a gente vai ter uma contração auricular que não tem relação nenhuma com os complexos que QRS são produzidos, né? Então, você observa aqui, não precede o QRS, as contrações auriculares, tem mais contrações auriculares do que QRS, isso aqui provavelmente uma fibrilação não, uma taquicardia auricular, uma taquicardia sinusal, não está conectada com a frequência de despolarização dos ventrículos, porque a gente tem um bloqueio ali, e então um outro marcapasso está sendo responsável pela produção desses QRS aqui. É bastante interessante essa condição. Aparentemente ela não é o marcapasso nos ventrículos vai ser gerado abaixo da região do bloqueio, a gente vai ter uma taxa de batimento de 40 batimentos por minuto nos ventrículos, né? Não respeitando o que está acontecendo nos átrios, certo? E aí o livro fala que o bloqueio cardíaco completo vai produzir para a gente uma diminuição no débito cardíaco, muito provavelmente, né? Possivelmente provoque uma diminuição no débito cardíaco, porque tá batendo devagar demais. Por mais que a gente tenha por mais que a gente tenha um enchimento ventricular, ele tá primeiro que desorganizado e segundo que bate devagar demais esse coração, porque a taxa de despolarização dos marcapassos ectópicos inferiores, que são os ventriculares, é muito baixa, né? Então, esse paciente provavelmente vai apresentar muitas crises de síncope ou desmaio, que é o que a gente vai chamar de crise de Stokes-Adams. Isso aqui provavelmente seja pergunta de exame em qualquer lugar que a gente for fazer, sobretudo sobre cardio. E o livro sugere que a maioria desses indivíduos requer um marcapasso cardíaco permanente, possivelmente talvez a gente tenha que estudar melhor as técnicas de instalação de marcapasso, né? Eu achei que fosse só um estímulo no nódulo sinoatrial, mas provavelmente a gente vai ter que usar uma técnica que altere ali a função do feixe de His ou do átrio ventricular, né? Que é a segunda posição em que a gente está tendo o bloqueio de fato. Certo?
Muito interessantes essas discussões, essa apresentação de Mobbits tipo 2. Aqui a gente tem também uma apresentação de bloqueio atrioventricular de terceiro grau, onde a gente tem onda P. Parece aqui, nesse momento ela precede QRS. Não, mas eu tenho outra onda P aqui, eu tenho outra aqui, eu tenho uma outra aqui que não tem nada a ver com o QRS, né? O QRS está se produzindo sozinho. Em diferença do Mobbits. Aí no Mobbits a gente tem, no Mobbits nem sempre conduz, né? Então, esse aqui é um Mobbits de tipo 2, certo? Onde a gente observa não progressão. Então, aqui a gente tem progressão. Então, esse é um Mobbits tipo 1. Então, a gente tem prolongamento progressivo no intervalo PR, certo? E um prolongamento. E aqui não conduziu. Então, nem sempre onda P conduz QRS. Diferente do... E é uma apresentação que também nem sempre conduz QRS, o Mobbits 2, mas é uma apresentação diferente, né? Tem progressão, não tem aumento do intervalo PR aqui progredindo, certo? E o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, certo? Bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que a gente tem somente debuff total. Que a gente tem somente uma progressão do intervalo PR, né? Uma progressão que tem uma frequência regular, usualmente, só vai estar progredindo, vai demorar. Quando esse átrio contrair, vai demorar para o ventrículo com problema, porque a gente vai ter uma bradicardia. PR normal, bloqueio atrioventricular de tipo 1. E aqui um aumento, né? PR. Bloqueio atrioventricular Weckenbach, o Mobbits tipo 1. A gente tem um aumento progressivo e aí um bloqueio. Aqui o Mobbits tipo 2, em que a gente não tem aumento progressivo do intervalo PR, porém tem bloqueio do nada, nem sempre conduz. E o bloqueio atrioventricular de tipo 3, que a gente tem uma onda P que não tem relação nenhuma com o complexo QRS, um QRS que está regular ali, possivelmente bradicárdico, necessariamente bradicárdico, porém tem conexão, né, entre os átrios e os ventrículos. Muito interessante a discussão, por isso que eu separei ela, ficou um vídeo até que extenso. Gostar de assistir depois.